Eu não costumo falar muito sobre isso. Na verdade, demorei bastante tempo pra aceitar o que tá acontecendo. Mas tem uma coisa que eu preciso dividir com vocês. Porque desde o dia em que a minha gata desapareceu, eu não tenho mais certeza de que tô vivendo só nesse mundo. Lua era o nome dela. Uma gata branca, inteligente, cheia de manias, daquelas que tem presença forte, sabe? Ela não era só um animal de estimação. Era parte da rotina, parte da casa, parte de mim. Ela fazia uma coisa curiosa. Abria a porta do meu quarto sozinha, com as patinhas mesmo. Empurrava de um jeito preciso, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Era automático. Se eu fechasse a porta, era questão de minutos até ela entrar. Era até engraçado no começo, mas com o tempo virou uma das coisas que mais me faz falta. Ela sumiu, do nada. Não foi aquele tipo de fuga onde a gente acha que o bicho vai voltar ou algo do tipo. Foi diferente. Sem aviso, sem barulho, sem sinal. Simplesmente sumiu. Eu procurei por tudo. Fiz o que dava. Aviso em grupo de bairro, fui em casa de vizinho, andei pelas ruas, chamei ela, deixei até um pote de ração do lado de fora. Mas nada. Só que o tempo foi passando e uma coisa estranha começou a acontecer. Mesmo com ela desaparecida, a porta do quarto continuava se abrindo sozinha, fechada, e mesmo assim, de repente, eu encontrava ela aberta. No começo achei que era minha cabeça, ou talvez a maçaneta estivesse com defeito. Mas não. Eu prestava atenção, conferia e continuava acontecendo. Sempre à noite, sempre naquele silêncio que parece pesar. Comecei a sentir como se ela ainda estivesse ali. Não era só saudade, era uma presença mesmo. Às vezes deitado, eu sentia algo próximo da cama. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando? Ou algum animal olhando você? Sabe quando o seu bichinho de estimação fica olhando pra você? Isso tudo não é medo. É só uma percepção diferente do ambiente. Teve uma noite que eu quase falei o nome dela em voz alta. A vontade veio como um impulso, como se ela estivesse esperando isso. Mas eu segurei. E aí eu comecei a sonhar. Nos sonhos, ela aparecia perto da porta, sempre do lado de fora. O quarto parecia o meu, mas tinha algo errado. Era como se fosse uma cópia. As paredes eram as mesmas, os objetos eram os mesmos, mas tudo estava apagado. Sem cor, sem som. E ela me olhava, sem piscar, como ela sempre fazia, sem se mover. Como se estivesse tentando dizer alguma coisa. Foi por causa desses sonhos que eu acabei caindo nos relatos sobre Sete Além. Aquele nome sempre me pareceu estranho, mas quanto mais eu lia, mais as peças começavam a se encaixar. Uma cidade paralela, um reflexo distorcido do nosso mundo, um lugar onde quase ninguém volta, mas às vezes algumas coisas escapam ou tentam escapar. As pessoas falam de ônibus que não deveriam existir, estações que nunca existiram, estradas que mudam de rumo, mas também tem relatos menores, sutis, objetos que mudam de lugar, portas que abrem, presenças silenciosas que parecem conhecer você. E aí me veio a pergunta que me arrepia até agora. E se ela não simplesmente sumiu? E se ela atravessou
E se a lua está em Sete Além, mas ainda tenta voltar? Eu não tenho respostas, mas a porta do quarto continua abrindo, mesmo quando eu tranco, mesmo quando tem ninguém perto. E às vezes, no meio da noite, durante a madrugada, eu ainda sinto aquele peso leve no colchão, aquele calorzinho que só um gato sabe dar. Talvez seja loucura, ou talvez seja só saudade que criou forma. Mas se você já sentiu algo parecido, se algo que você ama desapareceu sem explicação, e mesmo assim continua por perto, então você sabe do que eu tô falando. Tem ausências que não significam fim, só distância. E às vezes, essa distância se chama Sete Além. Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like e se inscreva no canal. Tem muita coisa que ainda precisa ser contada. E talvez você seja a próxima pessoa a lembrar de algo. Até a próxima!